Portanto, vamos iniciar este segundo painel da tarde. Enfim, o professor Filipe Duarte Santos já se referiu ao âmbito destas conferências que o CNADES tem feito para assinalar os 20 anos da sua atividade, e eu evocava, de certa maneira, aquilo que o Presidente do CNADES disse, como, enfim, justificativo do fórum que o CNADES tem sido, fórum de encontro, de concertação de posições e de reflexão daquilo que são os principais problemas ambientais e desenvolvimento sustentado no que respeita ao nosso país. E, portanto, esta sessão é mais uma sessão nessa linha, que teve, como vimos, uma primeiro painel interessante relativamente à produção e aos problemas que resultam da conciliação entre a produção e a conservação. E neste segundo painel, enfim, a previsão do CNADES é que tivéssemos uma abordagem das políticas no que respeita a esta conciliação de recursos hídricos e agricultura, com a presença, por um lado, de 2 membros da Assembleia da República, que eu já vou apresentar, e, por outro lado, por 2 membros de associações de agricultores, associações profissionais, que também se prestaram, e, enfim, desde já agradeço, colaborar com o CNADES nesta sessão. Os seus deputados são, à minha esquerda, o deputado Pedro Soares, que é o Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, tem estas competências da totalidade, encargos, e à minha esquerda, mais à esquerda, do meu ponto de vista, mas do ponto de vista da assistência será aquele que está do outro lado, é o deputado João Dias, que é Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. Naturalmente, nós estamos com um atraso de 40 minutos e, portanto, o que eu pedia a todos, mas neste caso concreto aos senhores 12 deputados, que, tanto quanto possível, pudessem ser mais parcimoniosos naquilo que são as nossas intervenções, mas, naturalmente, cumprindo o nosso objetivo, que é promover o esclarecimento e, enfim, gerar o debate relativamente a estes problemas. E, portanto, Sr. Deputado Pedro Soares, muito obrigado pela sua presença. Muito bem. Muito obrigado, eu é que agradeço. Quero agradecer muito ao CNADES e, em particular, ao Sr. Presidente, ao professor Filipe Duarte Santos, o convite para estar aqui. O CNADES tem tido um papel muito importante nos debates sobre matérias que são particularmente caras à Comissão Parlamentar de Ambiente. Salvo erro, já é o segundo debate onde participo. Sobre o assunto em si, que me convidaram para vir aqui falar, eu queria fazer 2 ou 3 referências muito rápidas, que têm que ser, sobretudo, preocupações. Eu gostava de manifestar, sobretudo, preocupações. A minha comissão é do ambiente, do ordenamento do território e, portanto, não me compete a mim, talvez seja mais competência aqui do João Dias, que é da agricultura, encontrar soluções para as questões da utilização dos recursos hídricos no ponto de vista da agricultura, e eu gostava de manifestar algumas preocupações. A primeira é que peço desculpa, não tive a oportunidade de assistir à primeira parte do debate, possivelmente as matérias relacionadas com as alterações climáticas e com a necessidade da mitigação dos efeitos das alterações climáticas e da adaptação a essas alterações certamente já terão sido abordadas, mas essa de facto é a questão central que nos mantém com uma atenção extraordinária relativamente à evolução dos recursos hídricos. A temperatura e a precipitação são os agentes climáticos mais importantes no ciclo hidrológico e, portanto, que têm mais impacto na gestão das bacias hidrográficas e dos sistemas urbanos de fornecimento e de saneamento, fornecimento de água e saneamento, e é cada vez mais comumente aceito pela comunidade científica de que são 2 variáveis, tanto a temperatura como a precipitação, que estão numa evolução que traz maiores preocupações em relação à gestão dos recursos hídricos, com um aumento da temperatura e também uma tendência para o aumento da temperatura e também com, portanto, situações diferenciadas em termos regionais em relação à precipitação, mas no caso concreto das regiões mais mediterrâneas, claramente uma diminuição da precipitação.
Tudo isto acumulado com uma outra preocupação, é que tudo aquilo que foi definido em relação ao Acordo de Paris, nomeadamente em relação ao controle do aumento das temperaturas, portanto, não se está a conseguir, portanto, não há compromissos concretos por parte dos países no sentido de alcançarem metas e, portanto, as metas que estão definidas no Acordo de Paris dificilmente serão alcançadas e, portanto, tudo isto traz uma preocupação acrescida relativamente aos seus efeitos em termos dos recursos hídricos. E, nesse sentido, eu julgo que há, e se me permitem, procurar encontrar uma forma de atuação relativamente à necessidade de mitigação e de adaptação em termos dos recursos hídricos. Para nós é cada vez mais claro que é fundamental que haja, por parte dos Estados, mas também para as entidades públicas em geral e também ao nível setorial, que se trabalhe muito no sentido de um planeamento estratégico participado, ou seja, isto participado quer dizer com todos aqueles que de algum modo têm a ver com estas matérias, a terem uma intervenção concreta e, portanto, não esperar que haja alguém que por cima defina o que é esse planeamento e a forma de atuar. É muito importante que os cidadãos, que as várias entidades que de algum modo se relacionam com estas matérias participem nesse planeamento, mas é fundamental que se estabeleçam planos estratégicos no sentido precisamente da mitigação e da adaptação aos efeitos das alterações climáticas. Como é óbvio, isto é genérico, tem que ter uma adaptação concreta também em relação à agricultura e os esforços que têm que ser feitos devem precisamente ir nesse sentido. Gostava de referir outros dois aspectos. Em primeiro lugar, é de que por vezes fala-se dos recursos hídricos e da relação com a agricultura como se esta questão da tendência para a escassez da água fosse uma coisa para daqui a uns séculos. Não, é agora. E continuamos a ter uma prática que não tem em conta esta situação, pelo menos no discurso genérico que há de vários operadores nesta área. Eu, por exemplo, fico muito preocupado quando ouço projetos que implicam a artificialização do Rio Tejo desde da Foz até Abrantes, com um argumento que é o de que agora vamos ter que fazer temos que irrigar mais 300 mil hectares do que aqueles que já existem. Com 6 diques ao longo, desde Valada até Abrantes, com uma artificialização completa daquela área, com um argumento que ainda para mais é muito falacioso, que é o problema da contenção da cunha salina, quando o dique, segundo esse projeto que está a ser muito divulgado por aí, o primeiro dique é em Valada, o que quer dizer que a principal companhia das resírias pública e uma das maiores empresas agrícolas ficaria, portanto, já a jusante desse dique e, portanto, quer dizer que não tinha qualquer efeito em termos da contenção da cunha salina e, portanto, desculpem a terminologia um bocadinho parlamentar, é demagógico portanto, toda esta atuação, este imaginário que parece que ainda se quer construir relativamente a uma agricultura onde a água abunda, onde é possível irrigar mais 300 mil hectares, onde é possível atirar água para o oeste a partir do Tejo e para a Península de Setúbal também, a partir do Tejo, para além de toda aquela sequência de lagos que se pretendia fazer. Isto não faz qualquer sentido, isto, na minha opinião, pelo menos... deixem-me talvez ser não tão afirmativo, mas causa-me uma perplexidade enorme, o que demonstra de facto que ainda temos um caminho muito grande a percorrer relativamente à consciencialização daquilo que está a acontecer com os recursos hídricos e com todas as alterações que têm impacto em termos dos recursos hídricos. E, portanto, aquilo que eu poderia dizer em termos de gestão dos recursos é
tenhamos em conta que a tendência é para a escassez da água, tenhamos em conta que a artificialização dos nossos cursos de água vai ao arrepio precisamente desta necessidade que nós temos de cada vez mais procurar que o ciclo tenha condições naturais para ser exercido e já agora o mar também precisa da água que vem dos rios. É preciso também deixar que a água chegue ao mar. A água, os sedimentos que transporta, etc. E, portanto, esta é uma preocupação que eu posso aqui deixar. Eu não quero pronunciar-me sobre o concreto do olival intensivo disto e daquilo, mas percebem certamente a preocupação geral que vos trago aqui relativamente a esta questão. Por fim, dizer-vos o seguinte, haverá aqui com certeza pessoas mais qualificadas do que eu para falar nisso, mas queria fazer uma referência ao facto de, agora daqui a umas semanas, um mês talvez, faz 20 anos da celebração da Convenção de Albufeira. A Convenção de Albufeira é tratado entre Portugal e Espanha para a gestão das bacias hidrográficas comuns, dos rios comuns, melhor dito. Como sabe, os principais rios que atravessam Portugal, pelo menos alguns deles, são precisamente de gestão comum, são comuns, e tudo aquilo que nós percebemos relativamente àquilo que vai acontecer já no final deste ano, que é a revisão da Convenção de Albufeira, dificilmente será a de um aumento do fornecimento de água de Espanha para Portugal. Julgo que, inclusivamente, as preocupações que nós temos relativamente a uma possível revisão, a revisão vai ser feita, mas as consequências, os resultados da revisão da Convenção de Albufeira é que Espanha possivelmente irá questionar a quantidade de água que deixa passar a Portugal. Há projetos, há pelo menos debate, eu não tenho conhecimento de projetos em concreto, mas cheio do debate que se faz em Espanha, da possibilidade de haver novos transvases, inclusivamente da possibilidade de transvase no Guadiana. E, portanto, toda a expectativa, toda a preocupação, talvez melhor dito, relativamente à revisão da Convenção de Albufeira é de uma pressão brutal por parte de Espanha no sentido de condicionar ainda mais a passagem de água para Portugal. Aquilo que nós temos vindo a debater no Parlamento, no âmbito da minha comissão, sobre esta matéria, é que vamos ter dois elementos que para nós são fundamentais e é aí que vamos concentrar todos os nossos esforços, sendo certo que a revisão da Convenção de Albufeira é feita através dos executivos e não dos parlamentos, mas do papel de influência política que nós podemos ter, é precisamente o da qualidade da água, que é um problema que nós temos, é o de insistir relativamente à monitorização relativamente à qualidade da água e de exigência de parâmetros de qualidade da água diferentes daqueles que neste momento existem e que não são bons. Também em relação à monitorização sobre a quantidade de água e haver um acerto em relação à quantidade de água que Espanha diz que vem para cá e aquela que é registada cá. Há diferenças de opinião sobre essa matéria. E, finalmente, a procura de equilíbrio, de estabilidade em relação aos caudais, que é um problema essencial no sentido de manter caudais ecológicos diários, sendo certo que neste momento aquilo que está previsto na Convenção de Albufeira inicialmente era caudais médios mensais, conseguiu-se entretanto fazer uma evolução no sentido de caudais médios semanais e o nosso objetivo tem que ser caudais médios ecológicos diários, porque a nossa ecologia precisa de água todos os dias, não é só as médias mensais e semanais. E, portanto, reparem que a questão da quantidade de água é uma questão que, podendo ser colocada, a nossa preocupação é que ela
nos possa ser desfavorável também na revisão no processo de revisão da Convenção de Albufeira. E, portanto, estas eram as 3 questões que vos queria aqui trazer. São, obviamente, preocupações de caráter ambiental, não têm uma componente em termos da sua relação com a produção muito forte. Agora, sinceramente, acho que o que é estrutural aqui são mesmo as questões ambientais, são as questões relacionadas com as alterações climáticas, com a tendência para a escassez da água, e essas têm que determinar, com certeza, é a minha opinião, também as estratégias relativamente à produção, e essa é, no nosso ponto de vista, absolutamente determinante. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, quer fazer os seus comentários? Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer, em nome do Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, o amável convite que nos foi dirigido, e eu estou aqui na qualidade de Vice-Presidente da Comissão de Agricultura, e é também, em meu nome particular, que quero agradecer esse convite, cumprimentar os colegas da mesa, agradecer também este debate, as condições que foram criadas para que este debate se possa realizar, na pessoa do Sr. Presidente da CNADES, o professor Filipe Duarte Santos. De facto, antes de mais dizer que não queria deixar de sublinhar um agradecimento também relativo a todos aqueles que aqui, eu não tive a oportunidade de assistir ao debate da primeira mesa na íntegra, todos aqueles que trouxeram os seus contributos, as suas reflexões, o seu estudo, porque de facto é uma necessidade muito grande, é de facto ter conhecimento sobre estas temáticas. Acredito que este debate não tenha resultado da seca extrema que se viveu o ano passado. Ele resulta de uma preocupação, certamente uma preocupação de encontrar soluções, de encontrar medidas alternativas. É um quadro climatérico que é inevitável, que todos conhecemos e sabemos que trará dificuldades e desafios muito grandes. De facto, o país tem-se visto sucessivamente com ciclos cada vez mais próximos e prolongados de secas hidrológicas. 2017 foi bem o exemplo. 2017 foi um ano em que pelo menos tivemos mais de 9 meses. Não nos podemos esquecer que entrou pelo mês de fevereiro de 2018 um período de seca extrema, em que as albufeiras estavam em capacidade já praticamente reduzida, quase nula, algumas delas, e portanto vivia-se numa situação de tal maneira preocupante que a situação não era só preocupante para agricultores, era também preocupante para as populações e o abastecimento de água às populações. De facto, os agricultores viram as suas colheitas comprometidas, sofreram e passaram por dificuldades e angústias muito grandes. No entanto, também vimos aquilo que foi o que era impensável. Se é bem verdade que o Alentejo, até mesmo o Algarve, zonas do Ribatejo já estão mais ou menos habituadas a estas situações de seca, também é verdade que há uns anos nem o comum dos mortais acreditaria que seria possível ver aquilo que assistimos em Viseu, onde caminhões e caminhões, centenas de caminhões, transportavam a água para uma barragem, a barragem do Fagilde. Até fazia lembrar uma criança na praia a transportar com um balde de água, a encher a sua poçazinha de água, na tentativa de criar ali uma piscina. Portanto, medidas que são imediatas, mas que com efeitos muito pouco duradouros e muito pouco consistentes. A água, a importância e a vitalidade da água é um elemento contínuo do ciclo hidrológico, é fundamental e está em constante movimento e evolução na natureza e, portanto, é insubstituível. É essencial às funções quer da natureza, quer também ao bem-estar humano e, portanto, essencialmente também, e é aquilo que nós aqui estamos a discutir hoje, a maioria dos processos produtivos. Aquilo que sabemos é que o tempo já não é o que era. O verão, ainda este verão, foi um verão absolutamente com temperaturas novamente quentes. Falámos já aqui do escaldão que houve e que sofreu a fruticultura principalmente bastante com esse escaldão, mas ainda podemos avaliar, segundo a informação que consegui colher, o mês de setembro foi um mês com a temperatura média mais elevada do que há registro. Portanto, estamos a falar de situações climatéricas em que não é novidade nenhuma para ninguém. É isto que eu quero sinalizar, de que não estamos a falar de algo que é novo, de algo que é desconhecido, ou que nos apanhou desprevenidos, ou que nos apanhou desatentos. É algo que é já subejamente conhecido. E, como dizia aqui o meu colega Pedro Soares, de facto, é necessário apontar medidas. E é a preocupação
que quem trabalha os assuntos relacionados com a agricultura tem é, de facto, a ausência de medidas de longas décadas para mitigar toda esta situação que, de facto, não é nova, não é desconhecida. Será que alguém tem dúvidas da quantidade de rios de água que se desperdiçam todos os anos e que não são aproveitados porque não fizemos as obras hidrológicas e hidrográficas que poderiam ajudar a retê-la e a canalizar e utilizar essa água com outro proveito? Portanto, tenho a certeza que hoje não se limitamos aqui a apresentar os problemas. Também houve aqui soluções e muitas delas vieram aqui também trazer algumas medidas que apontam caminhos que visam mitigar os efeitos da carência de água. Aquelas medidas que me apraz aqui mais deixar aqui nesta conferência, apontar aqui 4 ou 5, primeiro que tudo, medidas que reforcem as estruturas do Estado, quer na monitorização dos níveis freáticos, que é importante, é fundamental conhecer que níveis e o que é que nós temos no subsolo, que possa permitir não só os agricultores, como também as populações em caso de dificuldade. Também o reforço das infraestruturas, já o disse, de retenção de água, recuperando não só aquelas existentes, como construindo novas e até uma que é muito conhecida e é muito cara aqui nesta região do Alentejo Central e principalmente do Norte Alentejano, que é a barragem do Pisão, que traria soluções fundamentais, decisivas. Estaríamos a falar de outra realidade no Norte Alentejano se tivéssemos esta barragem há várias décadas também já construída. Depois, também a adequação ao regime hídrico do país, ou seja, uma estratégia agrícola da água. O uso da água, falou-se aqui muito da utilização da água, é preciso encontrar uma estratégia agrícola do uso da água. Nós estamos muito preocupados com a situação do superintensivo e do intensivo na questão de quer seja do olival, monoculturas que temos principalmente no nosso Alentejo, mas não é planeada nem pensada em função de uma estratégia do uso da água na agricultura. Depois também medidas de gestão mais eficiente da água, nomeadamente critérios de priorização. Quanto a nós, em períodos de carência, não há dúvida, evidentemente há que eliminar desperdícios. Eu dou-vos um exemplo, em Alcácer do Sal, quem conhece a situação dos canais de Alcácer do Sal, mais de entre 30% a 40% da água perde-se. Isto é inadmissível nos dias de hoje. Perde-se água pelos canais, cerca de 30% a 40%, porque muitos deles são canais já construídos em terra. Portanto, estamos a falar de situações que não se pode neste momento. E nos perímetros dos sistemas de regadio também se perde muita água e é preciso que sejam criados mecanismos de apoio à concretização destes projetos que prevejam a possibilidade também de melhoria dessas infraestruturas. Depois também nós temos que priorizar que água é que nós utilizamos. A água do subsolo é, em nosso entender, a última a ser utilizada. Devemos de utilizar a água que temos à superfície e, se possível, mais do que uma vez. E, nesse sentido, é importante que se consiga também criar mecanismos de apoio e que já há, na Vidigueira, por exemplo, está a ser desenvolvido um projeto piloto para a possibilidade de tratamento de efluentes agrícolas e suinícolas. Isto é decisivo. Nós temos, por exemplo, uma situação com o olival intensivo que produz milhares e milhares de litros de água diariamente. Estou a falar do bagaço de azeitona, que em cerca de 80% é água. Quando ele é destratado, resulta água. Essa água, por exemplo, em Alvito, quem conhece aquela unidade industrial, em Alvito conseguiram encontrar uma forma, através da osmose inversa, através de mecanismos de filtração, em que a água sai preparadíssima para a agricultura. Ora, o mesmo já não acontece em Ferreira do Alentejo, nas Fortes, em que a água é projetada por canhões para evaporar e vocês sabem as consequências que está a ter, principalmente na relação com as populações. É necessário também medidas
Aliás, é necessário que sejam concretizadas as medidas que na Assembleia da República também se conseguiram. Muitas delas não se concretizaram, não conseguiram ver a luz do dia, muitas propostas dos diversos grupos parlamentares, algumas conseguiram-se a ver a luz do dia, sob a forma de projetos de resolução, e nós sabemos o que é que isso significa, são recomendações, mas que o Governo cumpre se o quiser fazer. E nós entendemos que muitas dessas recomendações são perfeitamente execuíveis e o Governo deveria fazer todos os esforços para que elas se conseguissem concretizar. De facto, há medidas de caráter estrutural que têm que ser feitas e tem que se conhecer a realidade concreta, estudá-la. Temos que saber que previsão das necessidades temos, planear os investimentos que temos que fazer e definir os prazos e os meios para a sua concretização. Já aqui foi falado da situação que é bastante preocupante, nomeadamente o que tem a ver com a Convenção da Albufeira e nomeadamente o que tem a ver aqui com a bacia do Guadiana e com destaque para aqui para o Guadiana. De facto, vamos ter uma situação que poderá agravar aquilo que é a disponibilidade de água no nosso Alentejo, e isto é preocupante, não vou avançar mais. De facto, há necessidade de melhorar a gestão dos recursos hídricos, que tem que haver a perspectiva integrada da utilização dos recursos hídricos. Integrada não só com medidas na área da agricultura ou do ambiente, mas dos diversos setores que podem ter aqui uma resposta integrada, podem ter aqui uma resposta mais adequada, porque isto, se cada um tiver a olhar para a sua quinta, não temos a mesma capacidade e não temos a mesma qualidade na resposta que vamos conseguir. Portanto, tinha aqui muitas outras medidas, já para abreviar aquilo que é preocupante e deixar aqui para quem fala diariamente na questão dos agricultores, é que não pode ser sempre vista o problema do lado dos agricultores. Não são sempre os agricultores que têm que tomar medidas. É sempre exigido aos agricultores que façam os investimentos. É sempre exigido aos agricultores que se modernizem. É sempre exigido aos agricultores que tenham outras capacidades produtivas, enfim. Mas também deve ser exigido àqueles que podem apoiar os agricultores, que consigam ajudar os agricultores a modernizar-se, a ter técnicas mais adequadas, e para isso é preciso conhecimento. E é isso que não há. De facto, o modelo da Alqueva, há quem o ache extraordinário, há quem o ache como uma pujança enorme. Já aqui foi falado das questões sociais, de emprego, de valor, os salários, se aumentaram, se não aumentaram. Já aqui foi falar o despovoamento. Nada disto foi combatido com um dos maiores investimentos que o Portugal alguma vez assistiu na área da agricultura, mais de 2 mil milhões de euros investidos no Alentejo. Isto não quer com isto dizer que não deveria ter sido feito. O Alqueva é uma bandeira que há muitos anos, e falando aqui independentemente e fazendo registro de interesses do PCP, uma bandeira do PCP de há muitos anos, mas a questão que nós temos que pôr sempre é que Alqueva é que nós temos e que Alqueva é que nós poderíamos ter. A quem é que está a servir o Alqueva e a quem é que nós queremos que o Alqueva sirva. E, de facto, para terminar, dizer que os agricultores não admira que grandes empresas, como aqui foi apresentada, com uma capacidade de estudo, de investigação, de análise do uso eficiente da água, comparativamente a um agricultor, pequeno e médio agricultor, que não tem recursos nenhuns, não tem conhecimentos. O Estado, neste momento, não dá apoio praticamente nenhum aos agricultores para que possam eles também ter acesso à informação e à gestão mais adequada da água. E, de facto, nenhuma atividade humana, para terminar, nenhuma atividade humana terá sucesso, seja ela industrial, agrícola, produtiva, o que for, se não for amiga do homem e da sociedade. E nós assistimos a situações, ninguém está aqui a dizer e a deitar abaixo o olival. O olival não é para combater e para acabar, mas a verdade é que consequências, porque quando comparamos a utilização da água do olival, não podemos compará-la com outras culturas, porque de facto praticamente é similar. Agora, com outras culturas de regadio. Agora, quando a comparamos com o olival tradicional, é passar dos tais 8 mil metros cúbicos por hectare para zero. Portanto, não vamos agora, como já vimos, todos nós vimos notícias nos jornais, de que o olival tradicional e as oliveiras centenárias estão condenadas a desaparecer. Portanto, é pena que elas desapareçam, porque elas também são viáveis. Digo-vos uma coisa, ainda ontem discutimos um projeto de resolução, um projeto de lei, em que queria criar
no rótulo do azeite, a definição, a denominação de se tratar de azeite de olival intensivo, super intensivo ou tradicional. Vocês vejam, o efeito especulativo pode ter sobre o azeite tradicional, e também pergunto-vos, qual seria o que vocês tiravam da prateleira do supermercado? Dos 3. Portanto, esta era a questão. Se acabarmos com o olival tradicional, então, de certeza. Mas também não estamos a combater todo o olival. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, tivemos aqui a componente da Assembleia da República, na pessoa dos 2 senhores deputados, da Comissão de Ambiente e da Comissão de Agricultura, relativamente a estas problemáticas que são permanentes, cada vez mais são permanentes, são desafiantes e, portanto, não são preocupações fortuitas, antes pelo contrário, e julgo que sublinhar bem a necessidade da análise da situação concreta, de incorporação de conhecimento, enfim, de termos aqui uma postura um pouco mais ativa nestes domínios. Eu vou passar agora a palavra aos 2 representantes das confederações. Não queria, antes disso, dizer que a Fundação Eugénio de Almeida nos vai brindar no final com um vinho de honra e, portanto, enfim, já agora, portanto, ficassem todos cientes deste benefício que vamos ter no final da sessão. O primeiro representante da Confederação é o Sr. Engenheiro Luís Mira, que está à minha direita, que é representante da CAP, é engenheiro zootécnico pela Universidade de Évora, julgo eu, não é? Da Universidade de Évora. Tem estado toda a sua vida profissional a desenvolver no âmbito da CAP, enfim, em várias funções dentro da CAP. Hoje em dia é secretário-geral da CAP. É também administrador do CNEMA e, portanto, enfim, é suficientemente conhecido para eu me reservar e ficar por aqui. Tem a sua palavra, pedindo-lhe também, tal qual como os senhores deputados, que oscilaram entre 11 e 13 minutos, 15. Que faça 15 minutos, que faça eu também... vou ser tão poupado como os deputados. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, em primeiro lugar, por esta iniciativa, e o professor Filipe Duarte Santos pelo seu trabalho e pela sua vida dedicada a esta questão das alterações climáticas. É sempre para mim um gosto estar aqui em Évora, voltar à universidade. Eu fiz aqui o curso, ver aqui o professor Mário de Carvalho, que também foi meu professor. Hoje parece que somos colegas, mas não, ele foi meu professor. E na realidade, com um tema tão importante como este. Eu vinha à espera de ouvir aqui os deputados apresentarem o tema que era políticas de recursos hídricos e agricultura. Eu pensei, vamos aqui conhecer uma política agrícola e de recursos hídricos, mas não foi isso. Estou na realidade a colocar esta questão, porque vamos lá ver. As políticas que Portugal desenvolve, e vou falar naquela que sei mais, que é agrícola, Portugal, se refletirmos bem e se pensarmos, Portugal aplica a política agrícola comum e não existe, para além das verbas da política agrícola comum, digamos, uma política nacional. Porquê? Porque tem outras prioridades e porque considera que essa é relevante. Portanto, as políticas agrícolas que, desde que entramos para a União Europeia até aqui, têm que se encaixar dentro daquilo que é o referencial comunitário. Há uma margem de manobra, é verdade. Portugal poderia ter utilizado da maneira como utilizou ou de outra, mas isso são questões que o Estado-membro e os vários governos o podem fazer. No próximo quadro, que terá início, não se sabe ainda quando, porque estão em negociações, essa margem de manobra pode ser utilizada por Portugal para reforçar mais a questão das alterações climáticas, pode ser para reforçar mais a proteção do solo, pode ser para apoiar mais o extensivo, mais o intensivo, mais a agricultura biológica. Isso são opções que o próprio Estado-membro muitas vezes se escuda na questão europeia, mas que não é verdade, que tem margem de manobra para o fazer. Sem dúvida que a questão das alterações climáticas talvez não haja nenhuma atividade. Isto é um exagero o que eu estou a dizer, porque ainda no outro dia um investidor na área da imobiliária no turismo pede impactos ambientais a 50 anos para perceber se pode investir num resort que é perto do mar. E, portanto,
quando eu digo que isto é só a agricultura, não é verdade, afeta todas as atividades. Mas a agricultura, em primeira linha, porque nós trabalhamos com o clima, com o solo, e está a afetar. Agora, o afetar, temos, e ouvimos aqui hoje, foi uma grande aula sobre várias soluções que podem existir. A questão não é só água. Eu queria aqui começar, e a minha intervenção vai mais nesse sentido, em desfazer aqui alguns mitos. O primeiro mito é que a agricultura consome muita água. Não há mais setor nenhum que consuma mais água. Primeiro, a água não se consome, utiliza-se. Segundo, 80 e tal % dos alimentos são compostos de água. Ora, se a agricultura não utilizar água, não produz alimentos. Hoje já se falou aqui no olival intensivo e consome 3 ou 5 mil metros cúbicos por hectare. Mas quantas toneladas de azeitona é que produz um olival super intensivo e quanto é que produz um olival tradicional? Aí é que está a diferença. Um produz mais, consome mais água. O outro produz menos, consome menos água. E aqui o problema é que nós, humanidade, temos que alimentar, e agora aqui tem que dizer nós, os agricultores, temos que alimentar toda a humanidade, e em 2050 serão 10 mil milhões. E não há mais terra, não se fabrica mais, não se constrói mais. E como já hoje foi aqui dito, temos que produzir mais com menos. E isso, a solução, não há outra senão intensificar com sustentabilidade. Não há outra solução. Não há outro caminho, nem ninguém acho que quer defender que se destrua a selva e os parques naturais que existem para se fazer agricultura. Portanto, isso é irreal. Então, será a ciência e a tecnologia que nos irão dar esse caminho. Portanto, primeira coisa que eu gostava de deixar claro, a agricultura consome mais água do que a indústria, porque tem esta questão dos alimentos. Uma vez foi um Congresso Mundial da Água, em que eles diziam muito, bom, se tocamos este ano mais trigo e mais cereais, estocamos água. É isso que estamos a fazer. Mas também não queria deixar de dizer isto aqui, já foi referido pelo deputado, que há canais que têm muita ineficiência. Ainda agora vinha ali entrar nesta universidade e está ali um canteiro a regar com água a escorrer até à rua e a regar à hora do calor. E estamos numa universidade. O que é facto é que a agricultura moderna, a agricultura evoluída, tem uma eficiência na utilização da água que nenhum outro setor tem. Evoluiu mais na eficiência da água, nem os municípios, nem a indústria, nem nenhum setor. E isso tem sido uma poupança que está muito perto do limite, porque já não dá mais. Os israelitas dizem que agora têm um gotejador que liberta só a quantidade de água que a planta necessita. Vamos ver se isso é verdade, se essa tecnologia funciona. Também queria dizer que a forma de encarar o regadio hoje não pode ser a mesma nem na mente dos burocratas de Bruxelas, nem dos políticos europeus, que era há 20 anos atrás. O Alqueva foi pago por grande parte de fundos comunitários, custou 2.500 milhões de euros, mas o objetivo era produzir mais, ser multifuncional, tinha um conjunto de questões. Hoje não há já abertura, na Europa dá 1 euro para fazer um regadio para produzir mais. Não existe, porque eles dizem logo que não, se não é, não queremos. Mas o problema é que nós hoje precisamos de regadios para daqui a 10 ou 15 anos, não é para produzir mais, é para continuarmos a produzir. E essa é que é a questão. Há que sensibilizar politicamente Bruxelas para esta situação. Por exemplo, as culturas que hoje se fazem ou que se implementam, culturas permanentes, como pomares, como vinhas, são muito poucas quem instala uma cultura dessas que não a faça com rega, gota a gota, mas tem que a fazer. Porquê? Para garantir um determinado rendimento. E para combater as alterações climáticas, uma parte das alterações climáticas, esta é a única forma de sensibilizar a União Europeia para a necessidade, num país mediterrâneo, de ter água, não para aumentar a sua capacidade produtiva, como fez no passado, mas para permitir continuar a produzir.
Outra coisa que também queria destacar, e que foi aqui amplamente referido, é que as alterações climáticas não é só regar, não é só água. O professor Mário Carvalho ficou aqui bem que há um conjunto de tecnologia que permite ter eficiência com menos quantidade de água. E isso tem muito para andar. Eu tenho pena que hoje não tivessem aqui esta sala cheia de agricultores, porque esse é outro dos problemas que existem, é que o conhecimento tem dificuldade em atingir os seus destinatários. E às vezes não é falta de conhecimento, ele não conseguiu foi atingir os seus destinatários. E também dizer que isso é fundamental, porque não é possível regar o país todo, muito menos o Alentejo todo. Isso é utópico. Portanto, há que desenvolver, como o tema diz aqui, uma política para recursos hídricos, uma política para a agricultura. E ambas têm que ter esse objetivo, combater as alterações climáticas. Isso leva, por exemplo, se calhar, a utilizar outras variedades. Isso leva, se calhar, a utilizar outra condução na poda das árvores e das plantas. Mas isso leva a uma situação que tem que ter conhecimento científico. E eu aqui olho para a Espanha e verifico que em cada região eles têm um núcleo científico que estuda sementes e técnicas adaptadas para aquela região. Por isso é que nós vamos à Espanha e vemos girassol a crescer sem rega com plantas deste tamanho. E cá não conseguimos ver isso. O que é facto é que, se formos analisar, eles desenvolvem conhecimento científico, e não são um, nem dois, nem três. São dezenas de cientistas que estudam regionalmente as técnicas que mais se adaptam àquilo. Eu custa-me dizer isto aqui numa universidade, mas tenho que dizer, se eu quiser em Portugal um estabelecimento universitário, uma universidade, seja uma referência, na vinha, qual é? Mas se eu perguntar no olival, qual é? Se eu perguntar na pera, qual é? E não há nenhuma. E isto é grave. Mais, depois ainda tenho o INIAV em cima disto, e ainda tenho os centros operativos, como o Sr. Secretário de Estado veio aqui dizer. Mas o que é facto é que eu, se precisar saber de olival, ou faço como a Sovena aqui diz que faz, ou vou a RAEN saber o que é que há de investigação científica sobre isso. E se nós não sairmos daqui, não há combate a alterações climáticas de maneira nenhuma. E, portanto, esta para mim é uma das questões-chave. Há muito que fazer. Não é só água, há técnica. Hoje existem, como foi aqui referido, um conjunto de dados retirados por sensores que nos dão um conhecimento que não existia. Vejam o que foi hoje aqui dito. Trabalhou-se uma fórmula matemática para prever quando é que a mosca ia picar. Mas é que essa fórmula matemática serve para aquelas condições, não serve para trás dos montes. E, portanto, enquanto não sairmos deste estado em que estamos, em termos de investigação e da sua aplicação, é muito difícil. O conhecimento, por exemplo, que há sobre sobreiro aqui na Universidade de Évora e as barbaridades que já se fizeram com os montados nos últimos tempos são uma coisa inacreditável. E, portanto, eu, para terminar, só queria referir que as políticas, tanto nos recursos hídricos, já foram aqui hoje dito, nem vou aqui discutir se é grandes barragens, se é pequenas barragens, tem que ser a solução mais adaptada às condições do terreno. É evidente que o Alqueva fez aqui, nesta região. Não há condições em Portugal para fazer mais Alqueva nenhum. Isso é outra utopia. O Alqueva foi ali, nas condições que existiam, com as características que tinham. Não é possível fazer um Alqueva no Oeste ou em Trás-os-Montes. Isso é completamente óbvio. Mas há outras soluções. Mas, volto a dizer, não é possível, e é utópico, dizer que vamos regar o país todo. Não. Precisamos disso, precisamos de nova técnica e de... Eu fui aluno do professor Mário de Carvalho e fiz um trabalho sobre o multitiller há 30 anos. E, portanto, veja bem que as coisas... E já nessa altura esse era o conhecimento base. Quantos agricultores em Portugal, e tenho um exemplo, houve uma medida de política
comunitária, através das agroambientais, que utilizava a sementeira direta. E o poder político acabou com ela. E a diminuição da área de sementeira direta foi uma brutalidade. Portanto, há aqui muito para fazer, há instrumentos para o fazer, mas não podemos não saber para onde vamos. O vento só está a favor de quem sabe para onde vai, e nós não sabemos para onde vamos. Muito obrigado. Um grande desafio, sobretudo esta componente da investigação, que é um desafio naturalmente às universidades, mas também é um desafio às confederações, não é? Quer dizer, não é. A investigação é para os cientistas, isso é outro problema. Nós verificamos que a Salvena, que teve aqui a sua apresentação, faz isso em parceria com universidades, designadamente com a Universidade de Évora e com outras universidades, portanto era bom sublinhar isso. Eu passo a palavra à engenheira Maria Isabel Magalhães, que vem da Confederação Nacional da Agricultura. Foi é engenheiro agrónoma não de Évora, mas do ISA, de Lisboa. Foi durante muitos anos técnica do Ministério da Agricultura e há um par de anos que está integrada plenamente na Confederação Nacional da Agricultura e por isso tem também a palavra. E muito obrigado pela sua aceitação para estar presente neste debate. Boa tarde. Eu vou tentar ser breve porque já é tarde realmente. Mas antes de começar Estamos nos 10 minutos, 12 minutos. Ok. Antes de começar a minha apresentação, e a minha apresentação sai um bocadinho deste figurino, destas todas as intervenções que aqui foram feitas, porque, pronto, é mais uma apresentação que justifique as políticas que a Confederação Nacional da Agricultura e aquilo que a Confederação Nacional da Agricultura defende. No entanto, eu queria dizer uma coisa. Efetivamente, eu trabalhei 39 anos e meio no Ministério da Agricultura e continua a ser uma dama que eu tenho que defender e que sempre defendi enquanto lá estive, e acabei a minha vida profissional a trabalhar no Serviço de Avisos Agrícolas. E o Serviço de Avisos Agrícolas é um serviço era e é extremamente importante para os agricultores. Portanto, quando aqui o meu colega diz que não se faz nada, eu conheço algumas atividades de alguns centros operacionais, penso que sobre a Pera Rocha, Alcobaça, tem bons técnicos e bons investigadores. Portanto, custa-me sempre ouvir dizer que no Ministério não se faz nada. Agora, também me custa saber que esses serviços do Ministério estão a desativar. Nos serviços agrícolas, atualmente na Direção Regional do Centro, talvez o técnico mais novo que lá trabalha tem 50 anos, portanto, quer dizer, se não houver, há muitas medidas, pequenas medidas que passam pelo investimento nos serviços oficiais e que deveriam ser, não precisamos de grandes planos, mas há coisas que o Estado deveria considerar e os serviços de avisos agrícolas nós tentámos fazê-los para a rega também, quando se fala em modelos para a traça, não é preciso uma entidade vir fazer grandes estudos e contratar matemáticos. Todos os serviços de agrícolas têm modelos para a traça e fazem previsão. Eu, por acaso, até queria mostrar, porque recebo no meu telemóvel os avisos ainda das estações de avisos e saiu hoje um aviso para a traça e os agricultores, se vocês falarem com os agricultores da Bairrada, quando sai um aviso a dizer que é preciso tratar o míldio, eles saem todos de trator, é um movimento enorme e saem todos para o campo para tratar o míldio. Portanto, não precisamos de ter realmente grandes planos, grandes estudos para atuar a nível local. E, portanto, essas coisas eu realmente custa-me um bocado ver que o Ministério da Agricultura está a ser desativado completamente. Quanto a isso, não tenho mínimos... Bem sendo, já há muitos anos, um dos motivos que me fez sair também foi esse, muitos outros, mas pronto. Eu agora iria tentar rapidamente fazer aqui a minha intervenção sobre a posição da Confederação Nacional da Agricultura sobre políticas ambientais. E vou centrar a minha intervenção essencialmente no papel da agricultura familiar portuguesa na mitigação e adaptação às alterações climáticas. Vou abordar essencialmente, vou falar um bocadinho sobre a Confederação, a agricultura familiar e a soberania alimentar, que são dois dos grandes bandeiras e vetores da atividade da Confederação, as causas e consequências dos problemas ambientais para também se compreender as posições que a Confederação Nacional da Agricultura toma, as falsas soluções e o papel da agricultura familiar na mitigação e na adaptação às alterações climáticas.
A CNA define-se como uma organização predominantemente dos agricultores e das agricultoras das pequenas e médias explorações agrícolas. Entre outros princípios, a CNA assume as preocupações atuais sobre a construção de uma agricultura que responda às exigências de qualidade dos produtos, da defesa do meio ambiente, do mundo rural, da saúde, do trabalho e que promova a melhoria dos rendimentos e qualidade de vida dos agricultores. Manifesta-se muito frequentemente, como sai nos órgãos de comunicação social, em defesa dos seus direitos e dos seus interesses, em defesa da agricultura familiar, da produção nacional e da soberania alimentar. A CNA representa e promove os interesses socioprofissionais dos agricultores, por isso também desenvolve a prestação de um vasto leque de serviços técnico-profissionais e de formação profissional e participa em vários organismos de consulta, com destaque para o Conselho Económico e Social. Falando um bocadinho da importância que a agricultura familiar tem, que parece que não faz parte deste debate hoje, porque está centrado essencialmente no Alentejo e nos problemas das grandes explorações. O 7º Congresso da CNA, realizado em 2014, aprovou o Estatuto da Agricultura Familiar e iniciou o processo do seu reconhecimento, valorizando-se de facto a importância da agricultura familiar em Portugal. Pela sua importância para a sustentabilidade económica, social e ambiental das zonas rurais, na produção de alimentos, na criação de emprego, na geração de rendimento, na diversificação produtiva, muitas das coisas que foram aqui realmente faladas como importantes para resolver alguns dos problemas que a agricultura se depara. Na gestão da terra e da água e na proteção e promoção da biodiversidade, foi reconhecido que a agricultura familiar merece atenção particular e definição de políticas públicas diferenciadas. A agricultura familiar tem demonstrado ao longo do tempo forte resiliência a condições extremamente adversas. Em agosto deste ano foi publicado o Decreto-Lei 64/208, que consagra o Estatuto da Agricultura Familiar, reconhecendo e distinguindo a sua especificidade nas dimensões económica, territorial, social e ambiental. A CNA considera que agora urge passar das palavras aos atos, desenvolvendo as iniciativas necessárias à sua adequada implementação. Em 15 de abril deste ano, 2018, realizou-se em Coimbra o 8º Congresso da CNA, comemorativo dos 40 anos da sua fundação e sob o lema Soberania Alimentar com a Agricultura Familiar. A defesa da agricultura familiar e da soberania alimentar são as duas grandes bandeiras da Confederação Nacional da Agricultura. Por isso, penso que fala-se muito que a CNA defende o que é realmente para a Confederação Nacional e para muitas outras organizações a nível mundial que professam dos mesmos objetivos. Consideram que a soberania alimentar é o direito dos povos a alimentos saudáveis e culturalmente adequados às suas tradições, produzidos através de métodos sustentáveis e ecologicamente apropriados, e o seu direito a definir os seus próprios sistemas de agricultura e alimentação, mantendo o controle sobre os recursos naturais, em particularmente a terra, a água e as sementes, que são bens públicos. No coração do sistema e das políticas alimentares são colocadas as aspirações e necessidades daqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos e não as exigências dos mercados e das grandes empresas e corporações. A soberania alimentar dá prioridade às economias e aos mercados locais e nacionais. Isto é muito importante, é uma pedra-toque da soberania alimentar, dando poder aos camponeses e aos pequenos e médios agricultores, aos pescadores artesanais, aos pastores e protege a produção, distribuição e consumo de alimentos baseados na sustentabilidade ambiental, social e económica. A soberania alimentar significa solidariedade, não competição e a construção de um mundo mais justo. A soberania alimentar emergiu como uma resposta e uma alternativa ao modelo neoliberal de globalização corporativa. São grandes palavrões, mas que todos nós conhecemos. Causas e consequências dos problemas ambientais. Para a Confederação Nacional é realmente o modelo de agricultura industrial e privilegiar esse modelo e o agronegócio que são os principais responsáveis pelo aquecimento global e pelas alterações climáticas. Por transportar os alimentos por todo o mundo. Os alimentos frescos embalados estão desnecessariamente a viajar por todo o mundo, enquanto aos camponeses e agricultores locais nega-se o acesso adequado aos mercados locais e nacionais. Sobre isso, todos nós conhecemos que muitos agricultores, e temos ouvido essa reclamação, não conseguem vender as suas produções nas grandes superfícies,
aparecem lá com as suas produções de qualidade a preços mais baixos, mas as grandes superfícies têm contratos que os inibem completamente de poder utilizar as produções dos agricultores. Os combustíveis fósseis usados para o transporte de alimentos estão a libertar toneladas de CO2 para a atmosfera. A agricultura industrial, ao estar suportada num consumo deslocalizado, implica enormes consumos energéticos para transporte, refrigeração, transformação, embalamento, entre outros, até à chegada dos alimentos ao consumidor final. Pela imposição de meios industrializados de produção. O uso dos fertilizantes químicos e a pecuária intensiva, baseada nas monoculturas, produz uma quantidade importante de óxido nitroso libertado para a atmosfera. O modelo agroindustrial é altamente dependente de combustíveis fósseis ou depender fortemente da importação de fatores de produção. Por destruir a biodiversidade e a sua capacidade de capturar carbono. Isto é uma questão que foi aqui levantada, que talvez de uma maneira mais simples seja aqui apresentada. O ciclo do carbono permitiu a estabilidade do clima durante milhares de anos, pois é absorvido pelas plantas, acumulado no material vegetal e posteriormente na matéria orgânica do solo. Alguns ecossistemas, como as florestas nativas, os pântanos e as zonas úmidas, acumulam mais carbono. As empresas do agronegócio destruíram este equilíbrio com a imposição generalizada da agricultura química, com a queima das florestas para monoculturas, destruindo as terras pantanosas e a biodiversidade e, no nosso caso concreto, provavelmente, com a florestação intensiva de terras que não deveriam ter essa finalidade. Por converter as terras e as florestas em áreas não agrícolas, por transformar a agricultura de produtora para consumidora de energia. O papel das plantas e da agricultura em termos energéticos é transformar a energia solar em energia contida nos alimentos, diretamente utilizados na alimentação humana ou transformada em produtos de origem vegetal, de origem animal, desculpa. Este é o processo natural que introduz a energia na cadeia alimentar. A industrialização do processo agrícola transformou a agricultura em consumidora líquida de energia pela utilização intensiva da mecanização, dos fertilizantes, dos agroquímicos derivados do petróleo. Uma das falsas soluções que é apresentada e que é combatida intensamente pela CNA, o mercado do carbono tem sido apresentado como uma solução para o aquecimento global. É a apropriação privada do carbono, depois da apropriação da terra, do ar, das sementes, da água e de outros recursos naturais. É permitir aos governos comprar o direito a contaminar e a poluir. Permite aos países industrializados financiarem sumidores baratos de carbono, tais como plantações em grande escala nos países em desenvolvimento, como forma de evitar a redução das suas próprias emissões poluentes. Permite às grandes empresas obterem lucros duplicados enquanto asseguram falsamente, contribuem para a absorção do carbono. Privatizam-se as áreas naturais dos países em desenvolvimento através da chamada venda de serviços ambientais, expulsando os agricultores das suas terras, limitando o seu direito de acesso às florestas, campos e rios, reduzindo as áreas de produção de alimentos, empobrecendo os povos e as suas comunidades. A economia verde poderá também ser uma ameaça aos agricultores na medida em que a mercantilização dos serviços ambientais, nomeadamente dos recursos hídricos, pode levar a que os verdadeiros custos destes serviços se venham a refletir no preço pago pelos agricultores para a sua utilização. No fundo, isto não é uma panorâmica que se possa dizer que não se aplica em Portugal. Se nós analisarmos esta realidade para Portugal, vemos que em muitos casos isto está a ser aplicado. Nomeadamente a questão que ainda há pouco tempo eu vi que devíamos utilizar a nossa cota de carbono para investir em tecnologias mais limpas e, portanto, nós estamos perfeitamente integrados, Portugal, neste mercado do carbono. Agora irei falar, talvez para dar um bocado mais de esperança, como é que a CNA considera que a agricultura familiar poderá mitigar a adaptação às alterações climáticas. A capacidade adaptativa da agricultura reside na biodiversidade, no património genético e cultural e nos conhecimentos adquiridos, na eficiência na utilização da terra e nos fatores de pressão, na diversidade da paisagem, na diversidade e multifuncionalidade dos sistemas agrários, na ocupação equilibrada do território, na dinamização da economia, na coesão social. A agricultura familiar, desde que esteja associado a estes fatores como ao território agrícola de elevado valor natural, a paisagens e sistemas agroflorestais de elevada diversidade, à defesa do património genético, à disseminação de saberes e conhecimentos,
à defesa do património cultural, ao desenvolvimento de outros setores da economia e de cadeias de valor, em particular os circuitos curtos de comercialização. É muito importante apoiar os circuitos curtos de comercialização. A ocupação equilibrada do território e manutenção da propriedade comunitária dos baldios, ao menor grau de consumos intermédios e a maior grau de utilização de subprodutos da própria exploração, e à coesão social e cultural. Estes são, efetivamente, a associação da agricultura familiar a estes vetores que a transformam realmente numa entidade privilegiada, a agricultura familiar, para poder resistir às alterações climáticas e adaptar-se às alterações climáticas. Passa pelo grau de associação a estes sistemas culturais. Em alternativa, teríamos que, se não tivermos em conta esta adaptação, os sistemas agrícolas e florestais altamente intensivos e especializados serão uma alternativa, o abandono e subaproveitamento das terras agrícolas irá acontecer, o abandono dos territórios e desequilíbrio na coesão social. É, efetivamente, esta a realidade existente. A adaptação da agricultura exige apoios específicos, como foi aqui falado, investimento, disseminação e incorporação de conhecimento técnico e científico para fazer face às alterações climáticas. E, em conclusão, poderíamos dizer que o que a CNAP propõe é que arrefecer a terra tem que ser com a agricultura familiar, tem que ser privilegiar essencialmente este setor da agricultura familiar, aplicar a soberania alimentar e a agroecologia, que, para além da agricultura biológica, é também um outro vetor que aparece, que liga o homem e a agricultura à natureza. Para a CNAP, a solução para a crise climática passa pela aposta na agricultura familiar, na pequena e média agricultura, em modelos de produção mais sustentáveis e na localização do consumo alimentar, apoiando os circuitos curtos de comercialização, o que implica inevitavelmente uma alteração nas políticas agrícolas, alimentares e comerciais ao nível global. Era esta a mensagem que eu queria deixar aqui em nome da Confederação Nacional da Agricultura. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se podemos ter ainda 2 minutos de debate. O professor Mário de Carvalho. Há um microfone. E o professor Jaime Melo Batista está... Bom, se calhar pode falar, que eu julgo que não... Esta é, logicamente, a ação da política. E se eu não quero retirar a importância da política na resolução destes problemas, não são os cientistas que têm tornado muito, experiências anteriores foram bem graves, mas é evidente que a política não pode funcionar. Não pode funcionar sem a ciência. Sem ciência. E do nosso lado, eu sinto que pior talvez do que as alterações climáticas são as alterações de política, que ocorrem de forma, por vezes não percebemos, e normalmente sem ouvir a comunidade científica. Houve aqui este exemplo que foi dado pelo Joaquim Mira, da sementeira direta, que teve um progresso muito grande por uma decisão política, por acaso até foi na altura com o mesmo secretário de Estado que é agora, que criou a medida em função de resultados de investigação científica que estavam sobre a mesa, comprovados, mas depois foi retirada, não se sabe porquê, por uma decisão, por uma alteração climática da política, e desapareceu. E com um impacto tremendo sobre uma evolução que estava a acontecer. O mesmo se pode pôr em relação a este problema do regadio. É evidente que a água é um recurso que tem de ser gerido para além dos interesses agrícolas, isso é mais do que evidente, mas tem uma dimensão, um impacto no setor agrícola que faz parte do ambiente e que tem de ser integrado. E o meu receio, mais uma vez, é que a comunidade científica, no que diz respeito à Assembleia da República e no que diz respeito ao Governo, fica fora. Também aqui foi levantado o problema do acesso ao conhecimento e que tínhamos que ir à Espanha. Isto é um problema político. Eu, neste momento, quero arranjar um pós-doutorado agrónomo e não arranjo. Não há. Zero.
porque a política de ciência deste país empurra os investigadores para a investigação de curto prazo que produz papers. E nós estamos aqui a falar de problemas que têm de ser abordados numa investigação sistemática a 10, 15 anos de distância. Não há financiamento para isso, zero. Um investigador que se queira lançar neste caminho, não só não arranja financiamento, mas se arranjasse financiamento, saltava fora, porque ao fim de 3 anos ainda não tinha publicado artigo nenhum. Isto é um problema de política. Portanto, nós estamos aqui a falar num problema extremamente sério, de uma componente científica para resolver, mas, no fundo, a solução dele passa por uma dimensão política, e eu, como cidadão, sinto que nesta dimensão política os cidadãos que têm que se pronunciar não são ouvidos. Isso é a minha sensação. E isto preocupa muito. Muito obrigado. Aqui hoje é Jaime Batista. Muito obrigado. E eu, aliás, agradeço ao professor Mário de Carvalho por fazer a introdução que me fazia falta. e os meus comentários, eu diria que não é tanto uma pergunta, mas mais uma observação, especialmente dirigidos também aos 2 deputados que temos o prazer de ter connosco. Vou falar de um caso concreto. Programa Nacional de Investimentos 2030, todos conhecemos. Esteve, julgo que ainda está em discussão pública. Eu tive a oportunidade de o ler com cuidado na componente que me interessava mais, na componente de água. O que é que eu lá encontrei? Uma série de projetos em áreas ligadas à água, com as quais concordo, infraestruturas, enfim, tudo isso. Não discordo nada que está lá. Não encontrei uma linha que identificasse de alguma forma um projeto ligado àquilo que nós podemos chamar conhecimento, inovação, capacitação, governança. E manifestei a minha surpresa. E ainda manifestei mais quando fui à introdução do documento, e a introdução do documento diz que, nos princípios gerais, que não sei, que isso é importantíssimo. É importantíssimo, depois chega à área sectorial e não tem uma palavra sobre isso. Portanto, isto é realmente política, no sentido de queremos ou não queremos considerar que a nossa capacidade, o nosso conhecimento, a capacitação, a educação, a formação, a inovação, o desenvolvimento de melhor governança é, pelo menos, tão importante quanto as infraestruturas que estão lá previstas. E, portanto, eu deixava isto à atenção dos senhores deputados, e eu sei que, naturalmente, vão olhar para o assunto, porque na versão que está em discussão não há uma linha sobre isso no setor da água. Muito obrigado. Eu só queria, enfim, concordar com aquilo que disse o professor Mário de Carvalho e fazer uma intervenção bastante específica em relação à Convenção de Albufeira, e penso que ilustra aquilo que foi dito da necessidade das políticas públicas, e neste caso políticas públicas ao nível internacional, entre Portugal e Espanha, serem informadas por investigação que é feita no âmbito e financiada pela União Europeia, que tanto Portugal e Espanha fazem parte. E portanto, estou a falar concretamente de um projeto que teve, um projeto da União Europeia, que teve início há 5 anos, chamado Impressions, e que teve um estudo de caso sobre a bacia hidrográfica do Tejo, e que fez uma análise da sustentabilidade da utilização da água, não só da água, mas também da sustentabilidade do montado, ou DESA, em Espanha, não é? O nome que os espanhóis dão, até ao fim do século, fazendo a modelação de toda a bacia hidrográfica do Tejo, das suas barragens, dos consumos de água, e em vários cenários climáticos e em cenários socioeconómicos. E, com toda a franqueza, faz-me um pouco impressão como é que, quer dizer, tenho a sensação, pode ser que esteja errado, de que este tipo de contributos não são tomados em conta quando se negocia a Convenção da Albufeira. Eu já tive a oportunidade de enviar este documento para o gabinete do Sr. Ministro do Ambiente e vou enviar, se me permitem, para os senhores deputados aqui presentes. São resultados que são públicos, alguns deles já estão publicados em publicações científicas, e penso que são importantes. E, essencialmente, o que dizem
é que nos cenários climáticos mais gravosos, não é? Não há água para alimentar o transvase de Segura, quanto mais para fazer mais um transvase para Castilha-La Mancha, e para que corra a água, na fronteira entre Espanha e o Tejo. Quer dizer, não há água, não é? Quer dizer, a menos que, enfim, não sei, não há água. Portanto, evidentemente que há a reutilização das águas residuais urbanas de Madrid, por exemplo, que são lançadas no Tejo, insuficientemente tratadas e que são a causa de muita da poluição que há em Toledo e também mais a jusante. Enfim, há muitas coisas que se podem fazer, mas, de facto, nos cenários que existem, todos os cenários têm incerteza, porque nós não sabemos o que é o futuro, não é? Não conhecemos o futuro, mas a ciência hoje dá-nos a possibilidade de fazer uma certa antevisão, não é? Daquilo que... E são chamados cenários, não é propriamente uma previsão probabilística, mas quer dizer, são cenários. E a coisa que me preocupa é se este tipo de estudos, que são pagos pelos dinheiros, no fundo, com contribuição dos contribuintes portugueses, porque são dinheiros da União Europeia, depois não são tidos em conta. E quando chega à negociação da Convenção da Albufeira, o que acontece é que aquilo é feito a nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros e com contrapartidas noutras áreas completamente diferentes. Não é? Quer dizer, portanto, a Convenção da Albufeira faz parte de um pacote em que toma lá, dá cá, aqui, toma lá, dá cá, aqui, acolá, não é? E, quer dizer, portanto, perde-se de facto o contexto, não é? De maneira que era só para dizer isto. Mais alguma questão? Se não houver, eu passo a palavra aqui aos colegas de mesa. Eu só queria dizer uma coisa, já agora, defendendo um bocadinho a minha dama, enfim, corroborando um pouco aquilo que o professor Mário Carvalho disse, mas também dizendo que hoje em dia as relações das universidades e dos centros de investigação com a atividade produtiva é intensa, é cada vez mais intensa, não é? Portanto, eu acho que, enfim, para citar apenas a minha universidade, ontem houve um acordo entre um centro de investigação e a Galp para criar critérios de avaliação ambiental para as explorações que a Galp estava a andar a fazer por esse mundo fora. Há startups ligadas às tecnologias de informação que apoiam as explorações de produção de pequenos frutos, de frutos vermelhos. E, portanto, refiro-me à minha universidade, mas todas as universidades hoje em dia têm uma prática e um historial que é muito importante não desvalorizar. E, portanto, não há dúvida que tem prevalecido esta situação que o professor Mário Carvalho aqui sublinha, mas é preciso também dizer que hoje em dia, cada vez mais nos concursos que há dentro da universidade, são valorizados as patentes, as empresas criadas por docentes, enfim, portanto há um movimento no sentido de valorizar este tipo de relacionamento entre os centros de investigação, as universidades e a componente produtiva. Outra questão é se, no domínio das políticas, na definição de políticas públicas, todo este movimento, que cada vez é mais intenso, é tido em conta ou não. E essa é outra questão. Enfim, há naturalmente problemas gritantes, não é, graves, que se colocam e que provavelmente, quer dizer, já não estou a falar no velho engenheiro Joaquim Vieira Natividade, que definiu quais eram as regras que se deviam utilizar na tirada de cortiça e na gestão do montado. E, portanto, houve um conhecimento gerado na estação de Sobraré de Alcobaça, que foi incorporado em legislação e que prevaleceu até há pouco tempo. Agora, com os sobreiros regados, outra coisa se calhar se coloca. Mas, quer dizer, houve tradição, é verdade que se perdeu, mas hoje em dia é bom reconhecer que há uma dinâmica da parte das universidades e dos centros de investigação no sentido dessa reaproximação e de incorporar cada vez mais conhecimento naquilo que são as atividades produtivas. E, portanto, eu não podia deixar de sublinhar isto porque, inclusivamente, faz parte da minha atividade específica hoje em dia na universidade. Mas, de qualquer maneira, eu dava aqui a palavra aos meus colegas deputados, Muito obrigado, professor João Guerreiro. Antes de mais, agradecer as questões que nos foram colocadas, de facto são pertinentes, e o enquadramento que deram, pelo menos eu não posso deixar de concordar com alguns dos aspectos. De facto, o professor Mário Carvalho tocou aqui numa questão importante e sensível, que é o conhecimento científico ser incorporado naquilo que são as decisões políticas. Mas posso-lhe garantir que as decisões políticas são muito, mas muito influenciadas pelos interesses agrícolas. Não tenha dúvidas sobre isso. Pelos interesses agrícolas.
pelos interesses agrícolas. E, nesse sentido, nós não temos dúvidas nenhumas que a evolução que tem sofrido a agricultura e neste caso, até mesmo a utilização da água em Portugal, tem sido muito influenciada por aquilo que são as pressões desta área da agricultura e que, naturalmente, o conhecimento científico, veja-se bem, nós vamos falar de uma situação concreta. Perante uma calamidade como foi o ano passado, e este ano já também, mas como foi o ano passado, a fustigação que Portugal teve com os incêndios. Legislou-se, obviamente foi a Assembleia da República, que é a casa onde se faz as leis, onde se produzem as leis, legislou-se sobre as questões relacionadas com a prevenção dos incêndios. Fez uma completa aberração técnica, querendo afastar-se das copas das aves 4 metros, querendo-se fazer... Bem, coisas... E houve erros graves, foram abatidas árvores que não deveriam ter sido abatidas e uma lei que continua em vigor que já se tentou, portanto, que fosse... agora esqueci-me do termo, do conceito, revogada. Peço desculpa. De facto, a investigação também sofreu em Portugal e na Europa. Sofreu uma situação muito complicada que não podemos desligar, que foi o efeito do processo de Bolonha. E não podemos esquecer isso, que virou-se muito mais para as questões exatamente da produção de papers, de artigos científicos, e que no terreno, naquilo que é a ligação com a realidade prática, como eu aqui dizia, de facto foi um bocado esquecido. A situação relacionada com o Programa Nacional de Investimentos 2030, de facto é uma lacuna que registro com muito cuidado, muita atenção, e teremos a oportunidade, em sede própria, ainda está a terminar a fase da auscultação pública, mas é uma situação que de facto faz todo sentido, não se pode só pensar nas infraestruturas e deixar de parte aquilo que é fundamental e decisivo, que é a produção do conhecimento. As questões climatéricas são gravíssimas. A situação da bacia do Tejo em Portugal é algo muito mais grave do que aquilo que nós muitas das vezes até nos apercebemos. E todos vimos que quem passa, principalmente na Ponte Vasta da Gama, vê que diariamente centenas e alguns milhares, são calculados cerca de 2.000 pessoas estão a apanhar bivalves. Agora, está classificado como categoria C, devido a quê? À presença, acima de tudo, de coliformes fecais, que faz com que aquele estuário, todo o estuário do Tejo, aquela ameijoa ou outros bivalves que de lá saiam, só podem ter um destino se quiserem ser consumidos. Ou cozidos, ou têm que ir para uma estação de tratamento, que é de uma depuração, onde têm que estar cerca de 3 meses. Portanto, tudo, e sabem o que é que está a acontecer? Nós estamos a comê-los, porque muitos deles vão à Espanha para vir depois a voltar para Portugal e não tiveram nem na depuradora e nem foram cozidos. Portanto, são situações que é importante refletir-se e que é importante que Portugal se debata, porque aquela poluição não é só nossa. Aquela poluição não é só nossa. Mas deixar só aqui, já agora não resisto, o engenheiro Luís Mira lançou aqui uma questão, e só um minuto. De facto, a utilização da água, e eu conheço a teoria que o engenheiro Luís Mira utiliza da mudança de local da água. A água só muda de local. Pois, mas o que é que acontece à água quando muda de local? Nesse percurso, como é que ela fica? Como é que ela está? E vou dar só um exemplo, como o próprio engenheiro disse, a questão da azeitona. Ela muda de local. Como é que ela chega àquelas unidades industriais onde ela é depois tratada? Que quantidade de químicos é que lá estão? O que é que ela produz em termos de poluição de solos, porque alguma dela produz essa poluição? Portanto, não é só o facto dela mudar de local, o que é que depois como é que a água depois fica no resultado final depois da utilização pela agricultura. Portanto, essa preocupação é uma preocupação que nós devemos e dizer-lhe também ao Sr. Engenheiro. O Sr. Engenheiro disse que não há quem queira destruir parques naturais. Será? Para produzir a agricultura. Será? Eu não tinha tanta certeza. Eu só dos bivalves, o que eu podia concluir é que utilizo os bivalves da Rio Formosa. São melhores. Bem, muito obrigado. Eu queria fazer 2 ou 3 comentários também, só. Em primeiro lugar, eu estou muito de acordo com aquilo que o engenheiro Luís Mira disse relativamente à política agrícola nacional, que não é nacional. De facto, ela é absolutamente determinada pelos interesses da política agrícola comum,
que não, nem sempre, eu acho que frequentemente, não se compaginam com os interesses e com as características, inclusivamente, do nosso país. E isso tem sido um problema. Agora, é verdade também que os Estados têm alguma margem de manobra, alguma dela até significativa. Então, ontem tivemos um encontro com o Sr. Ministro da Agricultura, onde esta questão era bastante discutida, qual a margem de manobra e que capacidade é que há de aproveitar e ampliar essa margem de manobra. O facto é que não tem sido aproveitada. Tenho quase certeza que o engenheiro Luís Mira não estará de acordo comigo, mas, por exemplo, uma das questões que eu acho que era essencial era haver a regionalização dos ajudas diretas da PAC, porque esta coisa de 80%, acho que é mais ou menos este o número, 80% do dinheiro da PAC ir para 10 ou 15% dos agricultores e quase todos cá em baixo no Sul, acho que também não é lá não tem lá grande sustentabilidade. E, portanto, era necessário, de facto, haver regionalização dessa ajuda, e isto é apenas um exemplo, e há um conjunto de outros aspectos que deviam ser vistos e que não são, e, portanto, estou muito de acordo com essa questão. Mas já agora que estamos aqui a falar sobre a intervenção do engenheiro Luís Mira, deixe-me dizer que utilizou aqui um conceito que eu acho que é quase um paradoxo e que eu vou para Lisboa agora a pensar nele seriamente, que é a possibilidade de intensificação com sustentabilidade. Eu sei, mas muito bem, mas esta coisa dos cientistas também não é uma coisa que não seja passível de discussão, não é? Quer dizer, já agora... Tudo é discutível. Muito bem. Para isso eu tenho que incorporar mais conhecimento no processo. Muito bem. Para aumentar a eficiência. Mas como eu disse, eu vou refletir sobre o conceito. Porque... Muito bem. Tornar o sistema eficiente em toda a linha, não só a produção, mas o transporte. Exatamente. Ora bem. Mas esse é o problema. É que muitas vezes liga-se a questão da intensificação apenas à monocultura e, portanto, à intensificação da utilização dos meios e nada mais, não é? E, portanto, é precisamente aí que eu acho que é preciso refletir, é nisso que eu estou disponível para refletir. É que eu tenho alguma dificuldade, mas prometo que vou refletir sobre isso, de pensar que 15 mil hectares de olival intensivo têm sustentabilidade. Acho que é difícil pensar nisso, mas estou disponível para pensar e para refletir e ver até que nível é que isso pode acontecer. Porque, como aqui, aliás, já foi referido por várias pessoas, com certeza temos que começar a utilizar mais um conceito para as questões da sustentabilidade, que é a proximidade. Acho que falta-nos dar esse passo. É que nós frequentemente pensamos na agricultura, que é necessário intensificar porque precisamos dar mais alimento às pessoas e qualidade e preços razoáveis, não é? Mas será que esse conceito de intensificação de monoculturas tem esse objetivo? Tenho bastantes dúvidas sobre isso e, portanto, acho que é um caminho que tem que ser feito. Bem, estou muito de acordo também com aquilo que a engenheira Isabel Magalhães referiu relativamente aos problemas do investimento público na divulgação do conhecimento e do papel que a Ministério da Agricultura devia ter, portanto, na agricultura portuguesa. Acho que tem havido desinvestimento a esse nível julgo também que os problemas que foram aqui colocados relativamente à incorporação do conhecimento em termos da agricultura, julgo que tem todo o sentido. Eu queria só referir que quando se discute e quando se debate um processo legislativo na Assembleia da República, o João Dias já abordou isso, há uma preocupação grande, por vezes até um bocadinho exagerada, de queremos ouvir todos os contributos sobre um conjunto de matérias. Eu já tenho feito processos legislativos onde temos 500 audições, não estou a exagerar, é mesmo 500 audições. E, portanto, ouve-se tudo e mais alguma coisa.
O problema é se depois a síntese é bem feita e se os interesses que estão subjacentes à produção legislativa se incorporam mesmo a esse conhecimento. Ele é ouvido, ele existe. Eu estou muito de acordo com o que o professor João Guerreiro diz, há muita dinâmica a esse nível. Mas, já agora, o professor João Guerreiro utilizou de forma intensiva também nos últimos, muito do seu tempo nos últimos meses, a tratar das questões da floresta. Há muito conhecimento sobre a floresta. Há muito trabalho sobre a floresta. E como é que se admite que a floresta tinha chegado ao estado que chegou? Quer dizer, há 20 anos temos uma lei de bases da floresta que é do melhor que há. Não se fez nada. É por falta de conhecimento. Não, porque de facto é um bocadinho aquilo que o João Dias aqui diz. Quer dizer, há interesses que não permitem que de facto o conhecimento que é produzido tenha efeito concreto em termos das políticas públicas. Quer dizer, eu acho que isso é óbvio. Ou seja, no meu ponto de vista, não basta ter o conhecimento, é fundamental que ele exista, não basta que esse conhecimento seja ouvido, publicado, etc. É de facto necessário ter estratégias de desenvolvimento a todos os níveis, nomeadamente na agricultura e na gestão dos recursos hídricos, que tenham objetivos muito claros. E, neste momento, eu tenho dúvidas sobre os objetivos que estão definidos relativamente à gestão dos recursos hídricos. Eu acho que continua a haver uma visão produtivista relativamente à gestão dos recursos hídricos. Julgo que, aliás, o exemplo que vos dei aqui do novo Alqueva para o Tejo é bem o exemplo disso e, portanto, eu acho que este debate precisa de continuar a ser feito e precisamos, com certeza, de mudar a forma de ver, o paradigma relativamente à gestão dos recursos hídricos. Aquilo que o professor Filipe Duarte Santos aqui disse em relação ao Tejo é claro para mim. Quer dizer, não é sustentável continuar a pensar que podemos aumentar a área de regadio, podemos continuar a pensar que o Tejo é inesgotável com a situação que nós estamos a viver, com o processo das alterações climáticas e a escassez de água que vem aí. E, portanto, eu acho que isso para mim é que é determinante. Muito obrigado. Não sei se querem... Eu penso que este debate, do ponto de vista técnico... Desculpa, obrigada. Do ponto de vista técnico, foi muitíssimo produtivo. Eu gostei realmente da maioria das intervenções técnicas que aqui foram feitas, que mostra que realmente existe uma preocupação de dar resposta. Uma das questões, quando preparei esta intervenção, eu tenho no meu computador, eu fiz parte do grupo de trabalho que em 2012 elaborou a adaptação da agricultura e das florestas às alterações climáticas. E realmente agora, por obrigação, fui rever esse documento. Portanto, e nesse documento estão propostas todas as medidas e mais algumas, e tenho também no computador as da Alemanha, as da França, as da Dinamarca. Portanto, não faltam realmente recomendações teóricas para resolver esses problemas. Algumas das que foram apresentadas estão fundamentadas em trabalhos práticos e realmente este encontro foi mais virado aqui para a Zona Sul, para a Zona do Alentejo, mas era bom também que se fizesse no Norte, no Centro e Norte do país, onde há problemas idênticos, não é? De outra dimensão, porque a propriedade é diferente. E penso que, a nível do Norte e do Centro, tem que haver essencialmente duas preocupações, que foi realmente a grande causadora do problema que houve o ano passado com os foscos florestais. Não se pode continuar a despovoar as aldeias, a despovoar, portanto, como eu aqui referi, não é? A eliminar a agricultura familiar, que no fundo é quem conserva as aldeias e é quem conserva a população no território. E isso não é só um problema agrícola, é um problema político, portanto, é um problema que não tem só a ver com a agricultura, tem a ver com muitas outras infraestruturas que terão que ser criadas nas aldeias. Portanto, em termos de soluções técnicas, eu penso que nós estamos relativamente bem equipados,
pelo menos para responder. Realmente as soluções têm que ser políticas. Eu chamo, por exemplo, a atenção que uma coisa onde eu tenho estado envolvida, que esta questão dos circuitos curtos alimentares é uma questão que começa a ter imensa aceitação em muitas zonas a nível principalmente europeu, e está a haver um movimento de pequenos e médios agricultores em França, principalmente, onde isto está muito desenvolvido. Em Portugal nós temos uma medida, o PDR 2020 contempla isto e a taxa de execução dessa medida é zero. E de outras medidas dedicadas à pequena agricultura estão com taxas de execução zero. Eu já tenho chamado a atenção de várias entidades para resolverem essa questão, porque realmente preocupa-me que os pequenos e médios agricultores, principalmente os pequenos, que tinham algumas medidas que até poderiam modernizar o seu sistema, até poderiam recorrer aos serviços, porque realmente falta uma extensão rural que dê apoio ao pequeno agricultor. E eu penso que essa é uma pedra base para tudo aquilo que o engenheiro Mário de Carvalho disse, poder chegar ao agricultor. Tem que haver realmente essa ligação entre a investigação, a experimentação e a demonstração e chegar todo esse conhecimento ao agricultor. E tem que ser aí que tem que residir a peça fundamental para resolver estes problemas, alguns destes problemas que aqui foram falados. Obrigada. Tem o privilégio, né, de... Vamos lá ver se é um privilégio. Bom, primeiro vou só fazer um comentário. Aquilo que eu digo, a sua universidade, professor, está envolvida com as empresas. O problema... Não é minha, em geral. Não interessa, em geral. Mas o problema é que eu falo na questão agrícola. Temos o INIAV, que vem do tempo da Estação Vieira da Natividade, mas nunca houve a coragem política de dizer, já chega. Não, este modelo já esgotou. O INIAV quer um investigador para vir aqui investigar o Sobreiro ou Pira Castelo Branco, uma coisa, não é possível, porque eles não saem de Oeiras. Não funciona. E custa 23 milhões de euros por ano. Mas depois tem agora, que politicamente foi muito importante, e os políticos e os presidentes de Câmara gostam muito, de meter lá o centro tecnológico lá na terra deles. Mais um centro tecnológico, vai abrandar aquilo tudo. E depois temos as universidades com o conhecimento científico. Depois temos as empresas. Eu digo, mas é nisto que eu falo. Não há uma orientação. É um desgoverno total. Pronto. Esta é que é a questão. Questão, Sr. Deputado João, a questão da poluição da água, por exemplo, isto é outro mito. A água, no caso, vou dar um caso concreto, no arroz. A água que entra para os canteiros de arroz, com estudos científicos feitos no Vale do Sado e a que sai, tem menos poluição. É uma falsa... Há um mito que a agricultura só polui a água. As zonas vulneráveis em Portugal foram delineadas na altura pela entidade que o fez, à volta dos perímetros de regra. Nem interessa se aquilo tem nitratos que vêm da aldeia do lado ou da vila que não tem uma estação de tratamento, é da agricultura. Como está ali um perímetro de regra, é aquilo. Nunca foi feita monitorização. Portanto, não é se há casos em que é verdade, há casos em que não é verdade. A questão dos parques naturais, eu penso que ninguém defende isso, mas se conhecer alguém, é rapidamente eliminado por toda a gente. A questão da regionalização, ela já existiu. Sabe que as ajudas foram, em determinada altura, pagas com um valor por freguesia. Cada freguesia tinha um montante determinado. Depois acabou-se com isso, dava uma grande confusão. Agora, eu também tenho que dizer isto. Toda a gente tem a ideia que a agricultura portuguesa é sempre muito prejudicada e que os franceses ficam com o dinheiro todo. Eles têm muito mais área do que nós e produzem mais. A agricultura portuguesa recebe por ano 1.100 milhões de euros. Eu repito o número, 1.100 milhões de euros. É um valor, é pouco, mas é um valor significativo. Mas se calhar para a escala que nós temos... Vai receber menos. Diga? Vai passar a receber menos. Não vai passar a receber menos. Não. O orçamento, a proposta que há, que não sabe o que é que vai acontecer, o valor ainda sobe 200 milhões. O problema é que o Orçamento de Estado tem que meter mais dinheiro. Mas isso são questões políticas, porque os países do Norte da Europa não querem meter mais dinheiro, mas o Primeiro-Ministro também já veio dizer que está disposto a pagar mais. Portanto, pagar para a Europa ou pagar cá é igual. Esse não é um problema dos agricultores, isso é um problema dos políticos. A questão... Eu acho que vai ter uma viagem boa com essa reflexão até Lisboa. Questão da sustentabilidade. Eu nunca me esquecerei de uma reunião que tivemos com os americanos, e nós, os europeus, estamos muito preocupados. Quando falamos de sustentabilidade, vem-nos logo à cabeça o ambiente e sustentável. Ele começou a palestra assim: sustentabilidade é a exploração que eu tenho
poder passar para o meu filho e ele querer lá continuar. E a primeira coisa que é preciso para a sustentabilidade é económica. E vocês andam preocupados com a sustentabilidade ambiental. A gente também, porque eu preciso que a minha terra produza na geração seguinte. Mas se ela economicamente não funcionar, o meu filho não quer lá estar. E muitos dos problemas que hoje existem têm a ver com isso, é que tem que haver uma sustentabilidade económica. E a sustentabilidade pode ser ambiental, económica, de proximidade, social, enfim, um conjunto. E é aqui que às vezes a Europa, e eu aqui falo, a União Europeia, preocupa-se muito com uma parte da sustentabilidade e descora a outra parte. Por isso é que depois a gente... Mas porquê que não funciona? É só pensar um bocadinho porquê que não funciona. E, para terminar, também só dizer que as decisões, e aqui peço desculpa por isto, não são, na maioria das vezes, tomadas por critérios científicos, são tomadas por questões ideológicas, que esquecem completamente a parte científica. E, como o João disse bem, houve decisões tomadas na questão da lei de base das florestas, que todos os técnicos dizem que aquilo está errado. E aquilo só foi decidido assim porque a legislação colocou o proprietário a suportar os custos. Eu fiz um editorial há pouco tempo na revista da Capa em que vem dizer isso. Quem suportou aquilo foi o Partido Comunista quem suportou o facto de... eu vou dizer, espera aí, vou dizer. Não, estou a ajudá-lo e não estou a ser explícito. Houve uma proposta de lei que já não me lembro qual foi o partido, mas que foi chumbada pelo PSD e pelo Partido Socialista, eu acho que pronto, e que a proposta vinha que as faixas de contenção tinham que ser suportadas pelo Orçamento de Estado e não pelos proprietários. Exato. E, na realidade, eu escrevi isto no editorial, portanto não estou a dizer aqui por estar aqui o João. Veja ao que chegou as coisas, em que nem o PSD nem o Partido Socialista defendem a propriedade privada. Foi preciso o Partido Comunista para o fazer. Então, estou a dizer que é verdade, estou a dizer que eu escrevi isto, e, portanto, eu fechava com esta. É um tema... Muito obrigado, foi muito importante. É um tema de reflexão para o deputado João Dias, agora na viagem de Grécia. Muito É só para encerrar, são apenas umas palavras muito breves. Agradecer a participação de todos e, sobretudo, aqueles que, enfim, estiveram disponíveis para estar aqui assim até à parte final. Eu diria que talvez o mais importante de tudo é o diálogo, não é? É haver diversidade de pontos de vista. Essa riqueza, eu acredito muito na diversidade, não é? Na diversidade e até na biodiversidade, não é? Portanto, e sobretudo haver diálogo, não é? Quer dizer, haver diálogo, porque as soluções não são únicas, não é? Quer dizer, há várias soluções e a Europa, enfim, é um espaço no mundo que é um espaço, enfim, quanto a mim, privilegiado do ponto de vista cultural e portanto, tem várias soluções, coexistem várias soluções e eu acho que isso é muito salientar. A última coisa que eu gostava de dizer é que realmente gostei muito da frase arrefecer a terra com a agricultura familiar. Acho muito bonita. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Bom, cabe-me apenas encerrar esta sessão em nome da reitora da Universidade de Évora. Eu fui apanhado aqui um pouco desprevenido aqui para fazer este encerramento, mas faço com muito gosto, porque isto de facto foi uma sessão muito interessante, em que se tratam problemas, enfim, sabemos que este problema é um problema fulcral, mas em que se vêem que as abordagens, como se costuma dizer, não podemos ter soluções que são simplistas para problemas complexos. Costuma-se dizer que para todos os problemas complexos existe uma solução simples e óbvia e errada. Claramente, este tipo de problemas lida com muitas questões e que interagem umas com as outras, seja da gestão do território, seja da sustentabilidade ambiental e da biodiversidade, seja
da gestão direta dos recursos hídricos, seja da questão da produção e das estratégias de produção que são necessárias serem mais inteligentes, seja do ponto de vista da sustentabilidade económica, quando os custos não são escondidos, vem tudo parar ao bolso, mesmo a questão ambiental. Às vezes o que acontece é que elas são escondidas sobre alguns pontos de vista. E finalmente ficamos, enfim, com todos os desafios que foram aqui colocados, seja nas universidades de produção de conhecimento e de investigação, seja também na passagem desse conhecimento. Sabemos que a transferência de tecnologia de conhecimento é um desafio permanente, e aí, na fronteira entre as instituições que o produzem e, normalmente, daquelas que o consomem, onde eu punha as indústrias, a agricultura e, já agora também, os produtores das peças legislativas, que também são produtores, consumidores do conhecimento. Portanto, resta-me agradecer, em nome da Universidade de Évora, aos organizadores e a todos os convidados nesta sessão. Muito obrigado.